na Rede Arquinite. Programa Hora da Graça, com o diácono Eduardo Martins. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria, a força do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Eu sou o diácono Edu, está começando mais uma Hora da Graça para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E como é que foi a sua oitava de Páscoa? Como é que foi esse domingo da misericórdia do Senhor? Como é que foi esse domingo na sua vida, meu irmão, minha irmã? Foi um domingo de muita alegria, um domingo de pregações, de adoração, de oração, de missa, domingo de convívio. Mas é sempre bom começarmos mais uma semana com esse programa Hora da Graça, que só faz sentido porque você, meu irmão e minha irmã, fica junto aqui comigo nesse programa. E eu desde já te peço para que você possa compartilhar com o seu irmão, com a sua irmã, nos ajude a evangelizar, a fazer com que esse programa alcance cada cantinho. E a gente já vai pedindo a presença do Espírito Santo para conduzir esse programa, que seja feito aquilo que for do agrado, da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós começamos esse programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós te pedimos nesse momento que o Senhor possa derramar sobre cada um de nós uma porção redobrada do Teu Santo Espírito, Senhor Jesus. Vem nos batizar com fogo, vem nos preparar, Senhor Jesus. Vem nos dar o discernimento, aquilo que é do Teu agrado, aquilo que é da Tua vontade, Senhor Jesus, pela ação do Teu Santo Espírito. Vem curar os nossos corações, as nossas enfermidades. Vem tocar, Senhor Jesus, em nossas feridas. Senhor, eu sei que muitas vezes nós precisamos ver para crer, mas que o Senhor nos ajude, nos oriente. Por isso nós clamamos: vem Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas, vem Espírito Santo sobre a nossa família, vem Espírito Santo de Deus sobre as nossas necessidades, vem Espírito Santo de Deus, vem curar os nossos corações, vem Espírito Santo, vem nos batizar com fogo. Meu irmão, minha irmã, clame, peça a presença do Espírito Santo para que seja uma semana abençoada por Deus, uma semana de muito propósito no Senhor, de confiança, de esperarmos no Senhor. Eu não sei qual é a sua necessidade, meu irmão, minha irmã, mas eu te convido nesse momento a você clamar a presença do Espírito Santo para que Ele possa verdadeiramente conduzir a nossa vida. Vem Espírito Santo de Deus, vem sobre cada um de nós, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais viver.
Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir suas riquezas em meu coração. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração e descobrir suas riquezas em meu coração. E é isso, meu irmão, minha irmã, pela nossa rede Arquinite, da nossa querida web rádio Anunciadora, que é a rádio oficial da Arquidiocese de Niterói, da web rádio Amparo, da web rádio Profecia. Começamos mais um programa Hora da Graça. Eu sou o Diácono Edu e é sempre uma alegria estarmos juntos nessa tarde, nesse início de tarde, com esse programa que nos ajude a refletir um pouco sobre como está a nossa vida, como nós precisamos às vezes agir diante das circunstâncias do nosso dia a dia. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, a você pegar a sua Sagrada Escritura. O evangelho que nós iremos ler é o evangelho do último domingo, domingo da misericórdia do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado.
e não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que passagem linda, que passagem maravilhosa, que podemos tirar tantos ensinamentos, tantas reflexões. A primeira coisa que quando eu comecei a refletir sobre essa passagem, na verdade, até mesmo quando li no domingo esse evangelho, proclamei o evangelho, estando fechadas as portas onde os discípulos se achavam por medo dos judeus, Jesus veio. Quando as portas estão fechadas, quem aparece na nossa vida é o Senhor. O primeiro passo para nós termos verdadeiramente uma cura interior é reconhecer as nossas portas trancadas. Muitas vezes, por causa de traumas, decepções, às vezes um pecado que você cometeu. Estava falando no último domingo da misericórdia, nesse último domingo que passou, falando dessa misericórdia do Senhor e da minha dificuldade em dar o perdão a mim mesmo. É verdade. O diácono contava que eu tenho muita facilidade para perdoar as pessoas, para esquecer, mas quando se trata de um erro que eu cometi, é difícil eu me perdoar. O quanto é difícil, o quanto eu tenho trabalhado isso na minha vida. Essa é uma das portas trancadas. É isso que o Senhor nos pede. Para que a gente não espere que essa porta se abra de uma hora para outra, de uma forma inesperada. A gente tem que começar trabalhando. Jesus não espera que você abra a porta para entrar. Ele tem poder de atravessar as barreiras que você construiu para se proteger. Se você pode abrir esse coração para Jesus, abra, meu irmão, minha irmã. Abre seu coração para Jesus. Não deixe a porta do teu coração trancada, não. Como diz a música, eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Que você também, meu irmão, possa deixar esse livre acesso para o Senhor, mas tenha certeza, Ele tem poder para vencer todas as barreiras que muitas vezes nós levantamos. Quando eu costumo refletir na missa do cerco de Jericó, eu falo sempre sobre isso. As muralhas que às vezes nós nos deparamos no nosso dia a dia, na nossa vida, fomos nós mesmos que levantamos. Nós mesmos construímos essa muralha, pedra por pedra, tijolo por tijolo. A cura começa quando permitimos que a presença de Jesus ela invada os nossos esconderijos das nossas emoções. Peça, meu irmão, minha irmã, ao Senhor que visite os lugares da sua alma, do seu coração, que estão trancados pelo medo do julgamento ou pela dor da perda. Quantas portas a gente tem trancado para que o Senhor não nos alcance? Mas basta você abrir uma. Diga para Jesus: vem, Jesus, entra na minha vida. Nós te damos livre acesso, Senhor Jesus. Que a misericórdia do Senhor, meu irmão, minha irmã, te alcance nesse momento. O diácono fala com o coração, às vezes, dolorido, porque a gente vê tantas pessoas com dificuldades de perdoar, de conviver com o irmão, com a irmã. E isso traz consequências não somente para a nossa vida
aqui nessa Jerusalém que militamos, mas pode trazer consequências para a nossa Jerusalém celeste. Com a mesma medida que medis, deveis ser medidos. Nós pedimos perdão ao Senhor da mesma maneira que nós perdoamos. Ora, se nós não perdoamos, nós dizemos para Jesus: Senhor, não nos perdoe. E meu irmão, minha irmã, logo nesse primeiro momento, o que o Senhor diz? A paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Fiquemos com essa frase. Reflita. Qual porta você tem trancado? Qual porta você tem dificuldade de abrir? Qual porta você gostaria que o Senhor Jesus passasse? Coloque aí a sua enfermidade, coloque a sua necessidade nesse momento e vamos para um intervalo com essa frase: a paz esteja convosco. Por muito tempo não acreditei, me escondi, duvidei. Se tudo ao meu redor era ausência tua, já não ouvia mais a tua voz. Só acreditarei se eu tocar teu lado aberto e sentir pulsar a alegria dos que creem em ti, poder ouvir tua voz dizendo-me: põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração e o medo se vai. Eu voltei para ti, portanto te amar, toca o meu coração. Eu sou a tua paz. Por muito tempo não acreditei, me escondi, duvidei. Se tudo ao meu redor era ausência tua, já não ouvia mais a tua voz. Só acreditarei se eu tocar teu lado aberto e sentir pulsar a alegria dos que creem em ti, poder ouvir tua voz dizendo-me: põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração e o medo se vai. Eu voltei para ti, portanto te amar, toca o meu coração. Eu sou a tua paz. Oh, Eu sou a tua paz. Põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração e o medo se vai. Eu voltei para ti, portanto te amar, toca
Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Reparem, caríssimos irmãos e irmãs, que no primeiro momento os discípulos não reconhecem o Senhor. Eles não reconhecem o Senhor. Somente ao verem as suas chagas, eles percebem diante de quem eles estão. Às vezes é assim também na nossa vida. Nós precisamos olhar para a cruz do Senhor e ver o seu sacrifício, mas termos a certeza, principalmente por esse momento que acabamos de viver, saímos da oitava de Páscoa, da paixão do nosso Senhor. O nosso Jesus não ficou na cruz, ele ressuscitou. Mas quantas e quantas vezes nós precisamos tocar nas chagas, ver para crer. A gente confia desconfiando, né? Como diz a expressão, um olho no padre e o outro na missa. E a gente precisa ter essa confiança. Note que Jesus ressuscitado ainda carrega as marcas da crucificação. A cura interior, ela não significa esquecer que a dor existiu, mas sim transformar a ferida em cicatriz. A cicatriz nos lembra. Eu sempre digo isso na hora da graça, não é ressentimento. Sentir novamente, ressentir, sentir outra vez. É como se tivéssemos um machucado e aquele machucado vai criando aquela casquinha, vai cicatrizando, mas você quer sentir novamente, vai lá e tira a casquinha e sangra de novo. Quantas e quantas vezes nós não fizemos isso com as chagas do nosso Senhor Jesus, com os nossos pecados, com as nossas misérias, mas principalmente com a nossa falta de confiança na sua misericórdia. Aquilo que vivemos no último domingo é justamente, Jesus aparece para Santa Faustina e pede para que a gente confie na sua misericórdia. Nós precisamos confiar na misericórdia do Senhor. Meu irmão, minha irmã, pecadores nós somos sim, mas o Senhor nos ama. Ele pede um coração contrito, um coração humilde, um coração arrependido. Como é que anda a sua vida? E Jesus mostra as chagas para provar que a dor não teve a última palavra. A morte não teve a última palavra. E ele sopra o Espírito Santo, o fôlego da vida. Quantos de nós, tantas e tantas vezes, nem no momento da aflição, no momento da angústia, da tribulação, a gente continua prepotente, arrogante, não tem a capacidade de pedir ao Espírito Santo: vem sobre a minha vida. Eu não consigo sozinho, e a gente segue tentando e não entrega nas mãos do Senhor. Nós não confiamos verdadeiramente naquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida. Repito, meu irmão, minha irmã, eu não sei as circunstâncias, não sei quais são as suas dores, não sei quais são as suas necessidades, mas uma coisa eu tenho certeza: o nosso Deus pode tudo. Ele é o Deus do impossível. Ele sopra esse Espírito Santo sobre a sua vida, esse fôlego da vida, sobre os discípulos angustiados. E quantos, Senhor Jesus, ouvintes nesse momento angustiados. Essa é a hora da graça, Senhor Jesus, e eu te peço, eu te suplico nesse momento por todos os meus irmãos enfermos que se encontram no leito dos hospitais ou acamados em seu próprio lar, Senhor Jesus. Misericórdia para as pessoas que cuidam dos seus enfermos. Quantas e quantas vezes essas pessoas se sentem cansadas, angustiadas. Toca, Senhor Jesus. Se queres, tu tens poder. Curar-se internamente é receber esse sopro que acalma a ansiedade e nos faz entender que nossas cicatrizes são provas de que sobrevivemos
e fomos resgatados. Meu irmão, minha irmã, a paz que o Senhor nos deseja não é a ausência de problemas. Não significa que você vai viver em paz e que vai deixar de ter problemas. Não, só que você vai estar com seu coração em paz na certeza de que Deus vai prover. Refletíamos na última hora da graça. Só existem 2 motivos para o Senhor não fazer o milagre na sua vida. Reflita, meu irmão. Repito, reflita. Só existem 2 motivos para o Senhor não fazer a graça na sua vida. O primeiro, não é vontade dele. O segundo, não é o momento. Mas, se é vontade dele e se é o momento, você precisa crer. Você precisa acreditar, porque poder o nosso Senhor Jesus tem. Ele, quando é ferido pela lança e do seu lado jorram sangue e água, é para nos lavar, para nos comunicar essa misericórdia, essa porta aberta, escancarada de graça em nossas vidas, de misericórdia. Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer que em algumas vezes ela fala que é gota derramada no mar, outros santos também já falaram, mas eu acho linda a expressão quando ela fala que é o fogo que se derrama no mar. É aquela faísca, aquela fagulha que se derrama no mar. Todos os nossos pecados é uma gota comparada ao oceano da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as nossas misérias é uma pequena faísca que caiu no mar da misericórdia do nosso Senhor Jesus. Peça, meu irmão, minha irmã, esse sopro, esse fôlego da vida. Peça ao Espírito Santo no seu momento de aflição, no momento em que você não consegue crer na misericórdia do Senhor. Peça com confiança. Você precisa se entregar as suas mágoas, tudo aquilo que tem te afastado da presença do Senhor, visualizando o sopro de Jesus, renovando o seu interior e substituindo a angústia pelo shalom, que é essa paz eterna. Quando Jesus nos diz, a paz esteja convosco, ele não está se referindo que iremos ter uma vida fácil, sem problemas, mas que se nos mantermos fiéis, firmes na sua palavra, venha o que vier. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Que você possa, meu irmão, continuar confiante na misericórdia do Senhor Jesus. Vamos ouvir esse louvor e entregar a nossa vida a Jesus, pedindo a Ele que nessa hora da graça a gente possa ouvir: a paz esteja convosco, e crer firmemente que essa paz já habita em nós. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz
abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, todo mundo fala às vezes eu sou igual Tomé, eu preciso ver para crer. Quantas e quantas vezes em nossa vida não é isso? Eu preciso ver para crer. Não acredito que vai acontecer isso, não pode ser. Mas o Senhor, quando Ele faz uma obra, Ele não deixa essa obra inacabada, Ele faz a obra por completo. A gente deve reconhecer que por muitas vezes esse nosso lado humano, o mesmo lado humano de Tomé, aflora. A gente precisa ver. Tomé representava a alma ferida da desilusão. Vamos lembrar que o Senhor havia sido crucificado, o Senhor apareceu para algumas pessoas, para outras não apareceu. E é difícil a gente às vezes acreditar em coisas grandiosas como um ressuscitado. Às vezes nós vemos sinais na nossa vida que a gente tem dificuldade até de reconhecer. Eu não sei você, meu irmão, minha irmã, mas eu falo com Deus o dia inteiro, o tempo todo eu estou falando com Deus e Deus responde. De diversas maneiras o Senhor sempre responde, até mesmo no silêncio o Senhor responde. Eu me recordo do Martim Valverde, que esse cantor mundialmente famoso, Martim Valverde, que canta Ninguém Te Ama Como Eu e tantas outras músicas belíssimas. Uma vez ele estava fazendo oração e falou para uma senhora que escutou a voz de Deus. Aí essa senhora fez uma pergunta bem duvidativa, né? Sem querer ser redundante, mas já sendo, ela pergunta duvidativa: Martim, você escuta a voz de Deus? E ele faz a outra pergunta mais duvidativa ainda: a senhora não escuta a voz de Deus? E é isso, meu irmão, minha irmã, o Senhor sempre fala conosco, mas quantas e quantas vezes nós somos igual a Tomé: Senhor, eu preciso ver, eu preciso tocar. E o curioso, caríssimos irmãos, que ele no primeiro momento ele não fala para Jesus isso, ele fala para os discípulos. Os discípulos vão falar para ele assim: nós vimos o Senhor. Aí ele fala: se eu não vir,
a marca dos pregos em suas mãos. Às vezes nós precisamos ver a marca dos pregos nas mãos do Senhor para acreditar. E o Senhor conhece nosso coração. Eu confesso para vocês aqui que muitas e muitas vezes o Senhor vê assim: ô diácono, ô seu cabeçudo, olha aqui, tá vendo minhas chagas? Meu irmão, minha irmã, que a gente possa verdadeiramente reconhecer Jesus a cada instante, a cada momento, e falar confiante, como Tomé falou: tudo bem, que foi depois de ter tocado nas chagas do Senhor, mas que a gente possa falar: meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, mesmo que precisando ver. Ele vai falar que bem-aventurados os que creram sem terem visto. Eu falo para vocês que eu já vi Jesus de diversas formas, no meu irmão, em todas as suas criaturas. Vi Jesus na Eucaristia, presença viva. Eu olho para o pão, eu vejo o pão, mas é Jesus, então eu vejo o nosso Senhor. Bem-aventurados todos os que creram sem terem visto. E olha que Jesus vai dizer logo em seguida, ele, na verdade, o evangelista, escreve que Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Não estão escritos no livro porque, se fosse escrever, ia ter Bíblia aí para metro. Será que você ainda precisa, meu irmão, minha irmã, tocar nas chagas do Senhor? Peça nesse momento. Peça nesse momento: Senhor, tira do meu coração a dúvida. Tira do meu coração a incerteza. Senhor, que eu creia, mesmo não vendo, Senhor Jesus, que eu creia no Teu poder, na Tua misericórdia, Senhor. Repare, meu irmão, minha irmã, Jesus é extremamente paciente com Tomé. Ele não o expulsa do grupo, mas o convida ao toque. A cura interior passa pela paciência conosco mesmo e com nossos processos de dúvida. Ao tocar as chagas de Cristo através da oração, dos sacramentos, descobrimos que Ele entende a nossa dor. Ele entende a nossa dor, porque Ele também sofreu. Que você possa dizer: meu Senhor e meu Deus. Repita essa frase, meu irmão, minha irmã: meu Senhor e meu Deus. Quando tiver difícil, fale: meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, a fazer dessa frase a sua Léxio Divina da semana: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Que você possa dizer constantemente: meu Senhor e meu Deus. Senhor, eu tenho dificuldade de enxergar, eu tenho dificuldade de ver, mas eu quero, Senhor Jesus, estar na Sua presença. Eu preciso da Sua misericórdia, eu quero viver essa misericórdia, Senhor Jesus. É isso, meu irmão, minha irmã, que você possa se sentir amado, se sentir tocado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, não somente nesse programa, mas durante toda a sua semana, durante toda a sua vida, por esse Cristo ressuscitado que avança sobre qualquer porta que esteja trancada na sua vida. O Senhor tem poder de transpassar, de vencer qualquer barreira, se for para alcançar o seu coração, se for para que você creia, para te comunicar essa paz. O Senhor tem poder. Que durante essa semana
você consiga entregar verdadeiramente esse teu coração que muitas vezes endurecido, muitas vezes cabeça dura, tem se afastado da presença do Senhor. Não permita que o mal acampe na sua vida, que faça morada. Às vezes, como o próprio apóstolo vai dizer, São Paulo vai dizer, o bem que eu quero não faço, o mal que eu nem pensava eu acabo por praticar. Então nós temos essa inclinação para o pecado, mas o Senhor morreu na cruz para nos redimir de todos os pecados. Sigamos confiantes na presença do Senhor Jesus na nossa vida. Que a paz esteja convosco. Quem impedirá? Quem impedirá? Canta conosco. Mais uma vez, declara isso. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele e ele tudo fará. Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele e ele tudo fará. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também se livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Solta sua voz e declara. Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Nada pode impedir o teu agir, Senhor. Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele e ele tudo fará. Não tenhas medo, Deus contigo está. Aleluia. Confia nele e ele tudo fará. Deus livrou Daniel da cova. As prisões, muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. É isso, meu irmão, minha irmã, e antes da nossa bênção final, da nossa oração final, eu gostaria de partilhar com vocês uma frase de Jesus para Santa Faustina. Muitos não sabem, mas Helena Kowalska é o seu nome de batismo, né? Tentou fugir do chamado. Ela estava em uma festa, enquanto dançava, ela viu Jesus do seu lado, coberto de chagas e despojado de suas vestes. Jesus, olhando para Santa Faustina, disse a ela:
até quando te suportarei e até quando tu me iludirás? Sabe o que Santa Faustina fez? Ela saiu discretamente da festa, entrou em uma catedral e ali decidiu que a sua vida seria inteiramente de Deus. A misericórdia nos persegue com amor, mesmo quando tentamos nos distrair com as festas do mundo. Isso é uma verdade. Muitas e muitas vezes o Senhor nos chama e Ele fala: até quando te suportarei e até quando tu me iludirás? Que possamos, meu irmão, minha irmã, entregar o nosso coração para o Senhor. A misericórdia nos persegue com amor. E essa Santa Faustina, que era chamada carinhosamente por Jesus de a secretária da minha misericórdia, ela que não tinha estudo, ela que tinha dificuldades para escrever, dificuldades gramaticais, pontuação inadequada, mas o conteúdo era de uma profundidade teológica tão vasta que confunde os maiores sábios. Deus, aquela frase pronta, né, meu irmão, minha irmã? Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. A misericórdia se revela aos pequenos. Meu irmão, minha irmã, que durante essa semana o Senhor esteja contigo, que Santa Faustina possa interceder por você. Se você tem um coração endurecido, com muita dificuldade de perdoar, e eu aqui já peço a intercessão dela para que eu possa vencer essa dificuldade de me perdoar. Quando vem o pecado, quando vem as minhas misérias, elas afloram, quando os erros aparecem, que o Senhor me ensine também a me perdoar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Faustina, de Nossa Senhora do Amparo e de São José, seu castíssimo esposo, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai ao Senhor com vossa vida. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. E até a próxima semana com mais uma Hora da Graça. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Fui! Programa Hora da Graça, com o diácono Eduardo Martins.